Hoje vamos analisar a PetroRio, que é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural de todo o Brasil e que, por sinal, virou o jogo em 2015, porque até então era só prejuízo, e em 2016 ela começou a dar lucros e vem surpreendendo positivamente muitos acionistas com a sua excelente estratégia e eficiência operacional. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos, então não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Denis e agora vamos analisar a PetroRio com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não através de uma análise de seus fundamentos e resultados mais atualizados. E nessa análise eu vou tratar sobre uma breve história da PetroRio, dados da bolsa, fontes de receita, um pouco sobre sua estratégia, resultados mais atualizados, histórico da sua receita, EBITDA, fluxo de caixa, endividamento e no fim do vídeo, ao final da análise, eu faço um checklist como se fosse um resumo apanhado geral sobre a empresa e também passo a minha visão sobre investir na PetroRio. Então fica até o final da nossa análise. E o foco do vídeo é exclusivamente os resultados da companhia, então não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo do vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise nova que eu trago aqui no canal sempre. E a história da PetroRio, na verdade, começou em 2008 com o nome BN16 Participações, que tinha como finalidade ter participações em outras sociedades como sócio ou acionista. Quando foi no ano seguinte, ou seja, em 2009, ela virou uma sociedade anônima de capital fechado e mudou seu nome para HRT Participações em Petróleo. Mais tarde, em 2014, a companhia concentrou sua atuação na otimização de ativos produtores por causa da sua análise estratégica, que era realizada com a finalidade de minimizar os custos operacionais e administrativos muito elevados, que por sinal ela conseguiu otimizar bastante e foi muito bom. E nisso, em 2015, ela passou a se chamar então PetroRio, que é como você conhece hoje. E hoje a PetroRio não tem um controlador específico, mas tem algumas pessoas jurídicas com uma posição acionária assim, mais relevante. Eu vou deixar aqui na tela para você ver o organograma da posição acionária. Lembrando que existem 67,96% das ações em free float, ou seja, em livre circulação no mercado, e 4,39% das ações se encontram em tesouraria. Passamos então aos dados da Bolsa de Valores. Nome da empresa é PetroRio SA, código de negociação PRIO3, fundação 2008, setor de atuação petróleo, gases e biocombustíveis, segmento de atuação, exploração, refino e distribuição, segmento de listagem no novo mercado, nível mais alto de governança, free float total de 67,96%, 5% de TH long e valor atual de mercado 31,1 bilhões de reais. E hoje a PetroRio tem uma estratégia muito interessante porque ela trabalha com campos de petróleo em um estágio de maturação mais avançado e mais alto, e nisso ela consegue comprar muito barato. Aí, além de comprar barato, a PetroRio pega e otimiza as operações dos postos de petróleo. E o interessante da PetroRio é que ela é uma empresa que, quando o preço do petróleo estava lá embaixo, ela conseguiu sobreviver muito bem, enquanto um monte de empresas desse mesmo segmento quebrava, e nisso ela conseguiu voltar com mais força ainda. E a propósito, ela é uma empresa de commodities, então basicamente a lucratividade dela depende das variações das commodities, como podemos ver aqui no gráfico do Brent do petróleo. Para você entender melhor, por exemplo, a média histórica do barril do petróleo está em torno de 60, 65 dólares. Então, se tiver acima disso, lá na casa dos 100, vai ser muito bom para ela. Mas se por algum motivo cair para 30 ou 40 dólares o barril de petróleo, como aconteceu em 2020 para 2021, então não é para ficar doido se você for acionista da PetroRio. Claro que a lucratividade dela vai diminuir um pouco, mas é em decorrência desses ciclos de mercado das commodities. Vamos entrar então nos resultados do terceiro trimestre de 2022. Como um dos principais destaques temos o lift cost, que seria o custo de extração de petróleo, e quanto menor for esse custo de extração, melhor é para a empresa. E no caso da PetroRio não preciso nem falar nada, o quão maravilhoso está aqui. Inclusive é o menor lifting cost da história, chegando a 9 dólares e 50 centavos. E essa parte cinza que você está vendo é o tanto de rentabilidade que a PetroRio tem, ou seja, a diferença entre o quanto de custo de produção que ela tem para o quanto que ela vende o barril de petróleo. E você pode até ver que no segundo trimestre de 2020 foi muito baixo, porque o petróleo estava lá embaixo também e teve a questão da Covid, então logo a PetroRio teve uma rentabilidade muito menor nesse período. Seguindo para a produção de barris, que é um dos indicadores mais importantes da PetroRio,
e ela praticamente conseguiu dobrar a produção de barris de petróleo. Se pegarmos esse pequeno histórico aqui, desde o primeiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2022. E conforme esse último resultado, o ativo que mais gera receita é o Campo de Frade, seguido pelos campos de Polvo e Tubarão-Martelo e uma pequena quantidade do Campo de Manati. A produção de barril de petróleo total aumentou em 44,7% esse terceiro trimestre, e a única produção que diminuiu um pouco foi a do Campo de Manati, que a gente acabou de ver que não tem uma representatividade tão grande assim em relação à sua receita. Então nesse sentido aí tá muito tranquilo, e a PetroRio fechou em 255 milhões de caixa líquido nesse terceiro trimestre de 2022, frente a 190 milhões do trimestre passado, o que está muito bom. No desempenho operacional, o Campo de Frade, apesar da produção ter batido recorde, a eficiência operacional diminuiu em 11% em relação ao trimestre anterior, e até mesmo se compararmos com os demais trimestres, a gente pode ver que está sim um pouco abaixo do normal. Mas segundo a mensagem da administração da PetroRio, essa baixa na eficiência se deu por uma parada de 10 dias desse campo no mês de agosto de 2022. Agora, nos campos de Polvo e Tubarão-Martelo, a eficiência operacional está batendo recorde com 99,1%, e como sempre, um dos destaques mais importantes da PetroRio, que eu atribuo e gosto bastante, deve ser direcionada ao seu operacional, que não para de surpreender positivamente. Pelo menos essa é a minha opinião, eu gosto bastante disso. E como a análise da PetroRio é mais complexa e o resultado financeiro acaba distorcendo um pouco do real resultado que ela deveria ter, eu prefiro conferir no release as particularidades dela, e na análise histórica eu gosto de focar mais no EBITDA para evitar maiores distorções. E no caso da PetroRio, eu prefiro analisar então até desde 2017, 2018, eu não levo muito em consideração, eu analiso um pouco para frente, porque antes era praticamente outra empresa, aquela antiga HTR que a gente até já falou. Então o jogo mudou, e desde então a receita e o EBITDA dela vem crescendo muito por causa de sua eficiência estratégica, e aparentemente esse ano de 2022 vai fechar com o maior recorde de lucros operacionais, pelo menos de acordo com todos os resultados desse ano de 2022. Eu digo isso porque esse terceiro trimestre de 2022, o EBITDA ajustado, ou seja, desconsiderando os efeitos não recorrentes, ex e FRS da contabilidade oficial, ela fechou em 286 milhões de dólares, que é de 174% a mais que o terceiro trimestre de 2021, e o acumulado dos últimos 9 meses de 2022 em relação ao ano passado também aumentou em 158%, então tá ótimo, esse ano tá rachando de ganhar dinheiro. Mas vamos para a próxima parte, que é o fluxo de caixa operacional, representando todas as entradas e saídas financeiras da PetroRio referentes ao seu operacional. E como podemos ver aqui, desde 2017, 2018 a empresa mudou na geração de caixa operacional, da água para o vinho também, fechando 2021 com 2,1 bilhões de caixa operacional, o que é muito bom. Realmente uma empresa que mudou mesmo, quando era antiga era muito ruim e agora virou uma nova empresa. Em relação ao seu endividamento, esse terceiro trimestre de 2022, a PetroRio fez a emissão de 2 bilhões de reais em debêntures, aproveitando o bom momento do mercado de renda fixa brasileiro, o que foi uma boa estratégia dela, e com essa captação o foco da PetroRio continua sendo em seus investimentos para o plano de redesenvolvimento do Campo de Frade e desenvolvimento do Campo Wahoo, e claro, a aquisição da Albacora Leste e de demais ativos. A gente sabe que a PetroRio gosta de fazer uma aquisição boa, então isso é excelente. E como nós vimos, ela tem 1,7 bilhões de dólares em caixa e não tem nem o que falar, ela está muito tranquila em relação às suas dívidas, tanto para saldar esses débitos quanto para eventuais aquisições e investimentos. Para completar, a PetroRio tem uma relação de dívida líquida e EBITDA de menos 0,3, ou seja, ela não tem alavancagem nenhuma, porque ela tem muito dinheiro sobrando em caixa e uma excelente geração de caixa operacional, uma geração de lucros muito boa frente ao seu endividamento atual. E antes da gente ir para o checklist final e eu deixar a minha opinião sobre a PetroRio, se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, então você já pode se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise nova. Chegamos ao nosso checklist. Primeiro ponto que olhamos é a governança corporativa, e a PetroRio é do novo mercado, nível mais alto de governança, 100% de tag along, excelente free float, remuneração dos executivos não é das maiores, mas também não é pouca coisa. Eu diria que está num patamar tranquilo e saudável em relação aos lucros da PetroRio,
Se manter assim, tá excelente. Segundo ponto, lucratividade. Desde 2017, 2018, como eu já cansei de repetir aqui, a empresa transformou mesmo e daí pra frente continua com recorde de produção, receita, o lift cost lá embaixo. A única coisa que eu recomendo tomar cuidado para quem está começando é não ficar muito ludibriado com os resultados muito expressivos, muito altos por causa do preço do barril de petróleo que está lá em cima, tendo em vista que o petróleo é uma commodity, então tanto vão ter os ciclos bons quanto vão ter os ciclos de mercado ruins. Então tem que ser muito racional com essa parte para quem for ser acionista da PetroRio. Terceiro ponto, geração de caixa crescente, consistente, tem um ótimo caixa líquido com bastante disponibilidade para fazer novos investimentos, então tá ótimo, não tem nem o que falar. E quarto ponto, endividamento controlado, baixa alavancagem, né? A alavancagem na verdade praticamente inexistente, então tem nem o que falar também. Agora, minha opinião pessoal sobre investir na PetroRio depois dessa análise que a gente fez. E a verdade é que ela é líder na produção independente de óleo e gás natural. O que é muito legal da PetroRio é que ela consegue comprar os poços muito baratos, ainda abaixa mais ainda o custo de extração deles pela sua autonomia, pelo know-how que ela tem e que seria aquele lift cost que a gente já analisou aqui. Ainda tem a receita que multiplicou em 13, 14 vezes desde 2018 e com uma operação muito enxuta, somente com o essencial, e eu prezo muito isso quando eu vou investir em uma empresa. Claro que teve alguns problemas em 2021 com os postos, né, os campos de polvo e tubarão-martelo, mas agora já estão rodando belezinha, tudo redondinho. Tanto é que teve uma excelente geração de receita esse ano, como a gente pôde ver ao longo da nossa análise. E ele é um setor, o setor da PetroRio é um setor com alto capex, ou seja, demanda um alto investimento, mas desde que esses investimentos tragam os resultados que a empresa está se propondo, então tá ótimo. E é o que a PetroRio tem entregado para os seus acionistas, um crescimento maravilhoso. E aqui não tem nem o que comentar para mim, atualmente ela, na minha opinião, é uma das melhores empresas da bolsa no momento, mesmo sendo de commodities. E olha que se você acompanha o canal sabe que eu não sou muito fã de commodities não, então se eu falo isso é porque para mim é uma empresa muito boa que está sabendo usufruir dos bons momentos que o ciclo das commodities está promovendo e também dos desinvestimentos que a Petrobras está fazendo, ela está aproveitando bem isso. E para fechar, a PetroRio continua explorando determinados campos, investindo em outros com extrema eficiência, e esse ano ela está rachando de ganhar dinheiro pelo preço do petróleo e também porque entrou os resultados das novas participações dela que ela já anunciou há um tempo atrás. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essa análise, com essas informações aqui da PetroRio, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um grande abraço, até a nossa próxima análise. Muito obrigado.